Olá, uma boa noite a todos. Hoje um dia muito especial, estamos muito felizes porque nós vamos receber para a nossa palestra da noite a dona Cleusa Muniz, ela que foi casada com o Dr. Weimar Muniz, um dos fundadores da Abrane. Vamos receber então, como vai, dona Cleusa? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O prazer é meu, é muito grande estar aqui com vocês nesta noite. Que coisa boa, minha querida. Então, a gente não vai perder muito tempo, não. Eu vou fazer a leitura preparatória, faremos a prece inicial, em seguida eu vou ler a biografia da dona Cleusa e a gente já, porque nós estamos todos muito ansiosos para ouvi-la. Bom, eu vou ler do livro Passos de Luz, é um livro muito legal, com mensagens muito bonitas, de André Luiz Chiarini Vilar. Ele é filho do Sérgio, que teve também uma convivência muito próxima ao Chico Xavier. Tem um trabalho maravilhoso na cidade de Itapira, São Paulo. Então, nós escolhemos o tema perante si mesmo. Perante si mesmo, você tem grandes obrigações. A vida é como uma estrada, tem a mão que vai, porém também tem aquela que vem. Você pode escolher a estrada a ser seguida. Não se preocupe com o que os outros irão achar a seu respeito. Preocupe-se sim em estar em paz consigo, em ter a consciência tranquila de estar fazendo tudo o que pode pelas pessoas que ama. Receberá conforme o que vem dando. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus. Irmão maior, agradecemos pela sublime oportunidade de estarmos aqui reunidos. Ajuda-nos, Mestre amado Jesus, a sermos pessoas melhores, a perseverarmos no bem, tendo por roteiro o vosso sublime evangelho de amor. Que a espiritualidade amiga possa inspirar, intuir a dona Cleusa em suas palavras, que nós possamos abrir as nossas mentes e corações para tudo que for falado nesta noite, de muito aprendizado. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então vamos lá, eu vou fazer uma leitura a respeito do currículo, falar um pouquinho da biografia da dona Cleusa e em seguida daremos a ela a palavra. Cleusa Muniz de Oliveira, nascida na região de Monte Alegre, no estado de Minas Gerais, no dia 29 de abril de 1938. Viveu a sua infância e juventude na cidade de Ituiutaba, do mesmo estado. Aos 84 anos de idade, incansável trabalhadora na seara do nosso Mestre Jesus, vem participando ativamente de reuniões no Grupo Espírita Chico Xavier, esse último centro espírita inaugurado recentemente, dentre outros centros espíritas fundados por ela e pelo Dr. Weimar. Também é uma fiel trabalhadora do Centro Espírita Lar de Jesus, instituição conhecida por nós aqui em Goiânia, que também teve a participação ativa do casal na construção e funcionamento por mais de 38 anos. De origem humilde, teve uma vida simples e difícil, sendo uma filha primogênita de 5 filhos. Começou a trabalhar desde cedo, aos 14 anos, em um escritório de contabilidade. Casou-se aos 20 anos com seu primo de primeiro grau, convivendo assim em um matrimônio de mais de 62 anos de união. De família extremamente católica, tornou-se espírita da noite para o dia, entre aspas, quando leu em apenas uma noite o livro do autor Caibar Schutel, onde foi tocada, decidindo-se assim tornar-se espírita. Recém-casados, mudaram-se para Uberaba, em Minas Gerais, onde seu cônjuge, Weimar Muniz de Oliveira, terminou a faculdade de Direito. Em Uberaba, frequentavam as reuniões espíritas antes da chegada do nosso querido Chico Xavier, na Mocidade Espírita Uberabense, na Casa do Cinza. Após a chegada do nosso irmão e confrade Francisco Cândido Xavier,
As reuniões eram feitas em locais improvisados, conta a nossa Cleusa. Até mesmo na sombra, frondoso abacateiro, que até virou capa de um livro onde aparece o nosso irmão e colega Weimar. Muitos jovens do casal, ainda morando na cidade de Uberaba, após um tratamento indicado pelo nosso Chico Xavier, Cleusa engravidou-se de sua primogênita, Aida. Em 1963, mudaram-se para a cidade de São Gotardo, em Minas Gerais, a quase 250 quilômetros de Uberaba, por recomendação expressa do querido Chico Xavier, e logo construir o Centro Espírita Emmanuel, com a ajuda de 2 confrades. O primeiro de muitos centros espíritas que o casal, em 62 anos de convivência, construiu e reabriu, como foi o caso do Centro Espírita Fraternidade, na cidade de Firminópolis, comarca onde o Dr. Weimar atuou como magistrado. Nossa querida Cleusa sempre foi o princípio de seu matrimônio, uma esposa amorosa, dedicada e companheira, abraçando assim todos os sonhos e ideais de seu amado companheiro. Em São Gotardo, Cleusa terminou os estudos, naquela época lhe daria o direito de exercer o magistério. Em 1966, o casal, com 2 filhas pequenas, mudou para Goiânia e se integrou ativamente ao movimento espírita goiano. Em 1970, nosso irmão Weimar tomou posse no concurso da magistratura da cidade de Israelândia, respondendo às demais comarcas vizinhas das cidades de Jalpaci, Diorama e Montes Claros de Goiás. Em Iporá, cidade onde tiveram que se mudar para a segurança da família, pois nosso irmão Weimar estava sendo ameaçado de morte, Dona Cleusa, juntamente com outras senhoras, liderou diversas campanhas de apoio a famílias carentes, citando exemplos de distribuição de cobertores, cestas básicas, Natal das Crianças, campanha do quilo, não parando por aí. E, juntamente com seu companheiro Weimar, criaram a Mocidade Espírita e um trabalho de desobsessão. Em Firminópolis, Fazenda Nova e Itapirapuã, onde o nobre colega fora transferido, Dona Cleusa fora diretora de escola estadual da cidade de Firminópolis. Liderou com as esposas dos maçons doações de cestas básicas e 10 vacas onde distribuíram carnes para a população carente. Na cidade de Jussara, em 1980, colaborou com seu esposo Weimar na construção do Centro Espírita Francisco de Assis e da creche espírita Maria Dolores. Em 1988, o nobre colega Weimar aposentou-se como juiz de direito na comarca de Inhumas. Convidado pelo atual presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, Dr. Cássio Ramos, para trabalharem na construção do Centro Espírita Lar de Jesus. Conta-nos, Cleusa, que saíam muitas vezes Hélios, Dr. Juarez Siqueira, também magistrado já aposentado, para pedir doações e continuarem a construção do Lar de Jesus. Por último, incentivado e apoiado por Cleusa, assim que se mudaram para o condomínio Jardins Florença, em Goiânia, procuraram um lote na região e o adquiriu com recursos próprios. Com a ajuda de amigos, confrades, construíram o Grupo Espírita Chico Xavier, que inicialmente reuniram por alguns anos em sua residência para estudarem o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Atualmente, a Casa Espírita já está funcionando como Grupo Espírita Chico Xavier. Eu agradeço muito a Aida, filha da Dona Cleusa, que trouxe para nós essa biografia. E agora nós temos o prazer imenso de ouvir a Dona Cleusa sobre aquilo que ela vivenciou com o Chico Xavier. Nós não estamos falando de uma pessoa que ouviu dizer. Ela vai contar para nós casos que ela vivenciou junto com o Dr. Weimar na presença do Chico Xavier. Então, Dona Cleusa, estamos ansiosos para ouvi-la e a senhora pode começar, minha querida. Doutora Flávia, falar sobre o Chico não é fácil, porque a gente emociona um pouco, mas vou tentar falar um pouco sem conseguir chorar, né? Eu tenho muitas saudades do Chico, porque
a gente conviveu muito tempo com ele lá em Uberaba. Antes do Chico mudar para Uberaba, eu não o conhecia, nem eu, nem o Weimar. Aí eu fui convidada pela Terezinha, esposa do Dr. José Tomás da Silva Sobrinho, para limpar a casa do Chico. E nessa ocasião, várias pessoas estavam muito alegres, muito felizes, porque o Chico ia morar em Uberaba. Então, uma pessoa plantava um vaso de flor, o outro plantava uma avenca. Então, eu resolvi plantar também um vaso para o Chico, apesar de não conhecê-lo. Toma água, mãe, doutora Carmelita, quer a senhora beber água. Bom, depois que o Chico mudou para Uberaba, aí nós fomos visitá-lo, eu e Weimar. Numa manhã, nós chegamos na casa do Chico. A casa do Chico era muito simplesinha, não tinha muro ao redor. Então, era tudo simples. A turma lá de Uberaba construiu uma casa para o Chico. Aí, nós chegamos cedo, sentamos ao redor de uma cisterna e fomos esperar até que o Chico levantasse. Aí, quando o Chico levantou, já eram mais de 9 horas, ele abriu a porta e falou assim: "Ô, Valdo, vem cá para você ver quem que está aqui, a Cleusa e o Weimar." Aí eu assustei, porque eu nunca tinha visto ele. Falar assim, eu que tinha pouco conhecimento espírita, fiquei um pouco assustada. Bom, logo que nós mudamos, que o Chico mudou para Uberaba, eu tinha muita vontade de ter filhos. Já fazia 6 meses de casado e eu não tinha ainda me engravidado. Aí eu falei com o Chico: "Ô, Chico, quando eu via uma senhora com criança, eu chorava muito. Falava assim: ah, que coisa mais linda. Será que eu vou ter uma filha? Será que eu vou ter um filho?" Então eu ficava assim, chateada quando eu via. Toda a vida eu fiquei louca por criança. Na minha penteadeira da minha casa, eu recortava várias figuras de criança e fui colocando ao redor da penteadeira. Tanto que até hoje eu gosto muito de criança. Até falei com o Weimar, quando eu for para o lado de lá, eu quero participar de uma creche. Lá deve ter creche também. Eu quero ficar sempre olhando as crianças, se Deus quiser. Bom, eu quero conversar com vocês para contar alguma coisa que passou comigo e o Chico. Logo que o Chico mudou, nós tínhamos reuniões assim, todo mundo ficava de pé. Era mais ou menos umas 50, 60 pessoas. Aí, o Chico, chegou uma senhora com uma vasilha bem grande, cheia de biscoito que ela tinha feito para o Chico. E o Chico falou: "Nossa, olha aqui que beleza! Esses biscoitos que a fulana trouxe." Não me lembro mais do nome da pessoa. Aí, como eu já estava grávida, minha boca encheu de água. Aí eu falei para o Weimar: "Ai, meu Deus, que vontade de comer aquele biscoito." Aí ele falou: "Você não vai falar isso, você não vai pedir biscoito para o Chico, né?" Eu falei: "Lógico que eu não vou pedir biscoito para o Chico." Aí
terminou os trabalhos lá, todo mundo de pé, foi só uma coisa bem leve. Esperei que todo mundo fosse embora, porque a gente que estava lá, a gente deixava as pessoas que vinham de fora primeiro, para depois a gente despedir do Chico. Aí, no final, eu fui despedir do Chico. Quando eu abracei o Chico, ele falou assim: minha filha, olha aqui, eu guardei esse biscoito para você. Ah, mas eu fiquei feliz, porque minha boca sempre enchia d'água. E ele tirou o biscoito, tinha guardado dentro do paletó e me deu o biscoito. Eu não acreditava que as pessoas ficavam com vontade de comer as coisas, não. Eu não acreditava nisso, não. Mas depois que aconteceu comigo, aí eu sei que acontece isso. Bom, o Chico sempre mandava alguma coisa para mim, um presente, uma coisa. Ele sempre mandava alguma coisa. Chegou uma senhora de São Paulo, trouxe um quadro de criança muito lindo. E a criança tinha ganhado no concurso da Johnson. Aí eu falei assim, Mara, olha que coisa mais linda essa criança. Ele falou, você não vai pedir para o Chico, não, né? Eu falei, lógico que não, eu não vou pedir para o Chico. Você sabe que eu não peço para o Chico. Aí nós ficamos até pela madrugada, porque era muita gente que chegava, muitos ônibus, e eu sempre ajudava na chegada das pessoas. Eu e mais uma outra senhora chamava Terezinha Paiva. Aí, quando foi na despedida, sempre a gente ia tomar café num posto de gasolina que tinha perto, lá do Chico, porque ele ainda estava em construções, muita coisa lá. Aí, na hora de sair, o Chico chegou perto do carro onde eu estava, falou assim, a Cleusa está aí? Aí eu falei, estou aqui, Chico. Ele falou, você está em casa amanhã cedo? Eu falei, estou sim. Então eu vou mandar eu esqueci o nome agora no momento. Vou mandar o menino ir lá amanhã cedo. Tudo bem. Quando foi no outro dia, chegou o menino lá, o rapaz lá, companheiro nosso, que agora no momento esqueci o nome, com um quadro enrolado, um papel de presente, muito lindo. Aí eu cheguei, olhei, quando eu abri, era a criança que nós tínhamos visto naquela noite anterior. Bom, olha, gente, estar ao lado do Chico é tão maravilhoso. Quando ele vinha a Goiânia, eu sempre estava lá ao lado dele, porque ele falava assim, Weimar, fala para a Cleusa ficar aqui do meu lado. Aí eu cheguei, ele falou assim, minha filha, você não sai de perto de mim. Você vai ficar aqui ao meu lado. Se a pessoa oferecer um café, um chá, uma água, você não sai. Deixa que outras pessoas tragam. Tudo bem, Chico. Eu respeitei. Isso foi quando ele esteve lá no colégio do professor Múcio. Foi a primeira vez que ele veio aí. Bom, nós morávamos em São Gotardo, Minas. Antes de vir para Goiânia, nós morávamos em São Gotardo. São Gotardo é uma cidade perto de Araxá, a 250 quilômetros de Uberaba.
Quando o Weimar passou no concurso do Banco do Brasil, eu cheguei lá no Chico contando para o Chico. Aí eu cheguei, eu e o Weimar, como a gente ia sempre, né? Aí ele falou assim, cadê o Weimar? Eu falei, ele está ali. Aí ele falou, chama ele lá para mim. Aí eu chamei, ele falou assim, Weimar, você vai viajar? Eu falei, vou, Chico. Eu vou para o Rio para ver se eu consigo modificar o local que eu fui programado. Eu fui programado para uma cidade de São Gotardo. E eu fiquei sabendo que lá não tem um centro espírita e que também não deve ter pessoas espíritas. Aí ele falou assim, você não vai para o Rio. Você vai para São Gotardo, vai assumir São Gotardo, e lá você vai construir um centro espírita. Bom, Weimar obedeceu, o Chico falou, acabou, né? Aí, ele foi para São Gotardo. Em São Gotardo, nós ficamos 3 anos, parece, 3 anos e pouco. Aí, em 10 meses, ficou pronto o Centro Espírita Emmanuel. Como a gente não tinha condição de fazer sozinho, Weimar doou o terreno. Aí, o escrivão passou, quando o moço ficou sabendo que era um centro espírita, que Weimar já passou a escritura no nome do centro espírita. Ele comprou o lote, mas passou já direto no nome do centro espírita. Porque nós já estávamos reunindo numa casinha simplesinha que nós alugamos, eu, Weimar, um padeiro e um senhor chamava João Lima. Sou João Lima. Aí o Weimar ligou, escrevia para vários centros espíritas do Brasil todo, pegava os jornais e via. Nós sempre assinamos vários jornais espíritas, e ele fez uma propaganda, sempre ele ligava, escrevia para um lugar, para o outro. Nós conseguimos construir o Centro Espírita com a ajuda de várias pessoas do Brasil todo. Eu me lembro que uma pessoa lá de Balsas, no Maranhão, mandou uma contribuição. E essas contribuições foram ótimas. Nós conseguimos construir o Centro Espírita. Bom, depois de morar em São Gotardo 3 ou 4 anos, Weimar pediu transferência do Banco do Brasil para Goiânia, Morrinhos, várias cidades do estado. Aí saiu Goiânia. Aí nós ficamos felizes de vir para Goiânia. Uma cidade linda, né? Nós nem conhecíamos Goiânia. Aqui o Weimar estudou para fazer concurso para magistratura, porque o ideal dele não era ficar no banco. O ideal dele era a magistratura. Ele era louco com magistratura. Toda a vida. Ele falava assim, eu vou ser magistrado. Eu nasci para ser magistrado. Bom, ele fez o concurso para a magistratura do estado de Goiás e passou. Nós fomos mandados para Israelândia, a 12ª zona judiciária. Lá em Israelândia, nós tivemos vários problemas, porque o Weimar era um juiz muito assim, firme, porque todas as pessoas que são juízes, que estão me ouvindo, sabem que eles sempre arranjam um lado político que o juiz está fazendo. Aí eles acharam que o Weimar, naquela época, era o DN, acho que era um DN mesmo, eram só 2 partidos, e que o Weimar era de outro partido,
porque o Weimar só fazia coisas certas. Com isso, aconteceu muitas coisas, porque a pessoa que era da cidade lá era um senhor fundador da cidade. Então, ele não admitia determinadas coisas, aliás, o Weimar não admitia determinadas coisas que esse senhor fazia. Quando um dia esse prefeito perguntou assim, doutor Weimar está na cidade? Aí ele falou, não, ele foi para Uberaba. Aí ele perguntou assim para o serventuário lá da justiça, para Uberaba, o que ele foi fazer em Uberaba? Aí ele foi visitar o Chico Xavier. Aí o prefeito falou assim, por isso que ninguém pode com esse homem. Ele é amigo do Chico, por isso que ninguém... Ele é amigo do Chico, por isso que ninguém pode com esse homem. Bom, agora eu vou contar para vocês sobre os livros que o Weimar escreveu. O Weimar já escreveu 25 livros. 4 livros foram sobre o Chico. Primeiro foi Casos Inéditos de Chico Xavier. Depois ele escreveu outros livros, Caso Inédito, né? Depois construiu esses outros livros que estão mostrando na tela. São 4 livros. O último que ele escreveu, ele mandou editar 1.400 livros. Parece que ele estava ele estava adivinhando que ele ia desencarnar, porque ele doou 1.400 livros, doou para vários centros espíritas da capital e mandou para a federação distribuir também para vários centros espíritas do interior. Foi esse perfil de Chico Xavier. Bom, falando em livro, eu me lembrei. Quando eu já morava aqui em Goiânia, uma das visitas que eu fiz ao Chico, lá em Uberaba, quando eu estava lá, chegou um livro novo. Aí eu sempre tive cuidado. Eu comprei a passagem para vir embora para Goiânia, reservei o dinheiro do táxi. E quando eu estava na livraria lá de Uberaba, do Chico, lá na casa do Chico, chegou um livro novo do Chico. Aí eu falei, nossa, eu contei meu dinheiro, falei, não dá para me comprar o livro para me levar para o Chico. Fiquei chateada. Pro Weimar. Aliás, para o Weimar. Bom, aí eu fui despedir do Chico. Falei, vou despedir de você, Chico, porque amanhã eu vou embora. Aí ele falou assim, pediu uma pessoa para buscar o livro lá na livraria. Aí a pessoa trouxe o livro, ele escreveu, ofereceu o livro e pôs assim, primeiro ele botou uns pinguinhos, depois pôs assim, e Chico Xavier. Quer dizer, ele pôs Um espaço. deixou um espaço para ele colocar meu nome e depois ele falou assim, e reconhecido Chico Xavier. Nossa, ele penetrava no pensamento da gente. Eu não tinha falado com ninguém, nem com a pessoa que foi comigo lá, eu não tive coragem de pedir o dinheiro para ela emprestado para comprar o livro. Mas o Chico penetrava no pensamento da gente. Ele viu que eu tinha vontade de trazer um livro para o Weimar, o livro que tinha saído. Aí ele me deu o livro. Aí eu até chorei, né? Porque o Chico, estar com o Chico, a gente ficava muito emocionada mesmo. Até hoje,
Eu hoje chorei bastante, porque eu comecei a lembrar do Chico. Sempre que ele vinha aqui, ele sempre, quando ele veio outra vez, que ele foi homenageado como sempre as cidades, os estados sempre convocavam o Chico para ser homenageado, né? Aí nós fomos para a casa do professor Musso, à noite, né? Aí chegando lá, várias pessoas já sabiam que o Chico estava lá na casa do professor Musso. O professor Musso convidou muita gente. E nesta noite, muita gente ficou na fila, abraçou o Chico. Meu irmão, por nome Cleobaldo, foi também lá abraçar o Chico. Quando ele abraçou o Chico e saiu de lá, a roupa dele estava toda úmida, perfumada, e ele tinha um lenço no bolso, o lenço estava úmido e todo perfumado. Aí ele saiu e mostrou, falou, gente, olha o que aconteceu comigo. Minha roupa está toda molhada, com perfume que estava com o Chico lá, uma pessoa que estava com o Chico. Perfume de rosas. Cheiro de rosas. Bom, eu tenho outra história também para contar para vocês sobre as mensagens que eu recebia do Chico. Eu recebia, era véspera de Natal, eu recebia sempre quatro, a mesma mensagem, só com figuras diferentes, figuras lindas. E na época também, Dia das Mães, eu recebia as mensagens também, cada uma com uma com a figura de mãe, outra com a figura de mãe com criança, outra de criança, outra de flor, linda, linda. E como que eu fazia? O Chico mandava as mensagens, aí o que eu fazia? Eu não tinha carro. Eu pegava o ônibus, eu morava perto do ônibus, eu morava perto da T9. Eu pegava o ônibus e levava a caixinha de mensagem dentro do ônibus e ia distribuindo. Conversava cá atrás e ia até para frente. Quando chegava lá, ficava lá na frente, as pessoas que tinham lido a mensagem pediam outras. E assim eu fazia até no final, até onde tinha acabado as mensagens. E eu distribuí. Como eu falei, eu distribuí as mensagens todas. E aconteceu que uma das vezes que eu distribuí a mensagem, eu esqueci. As mensagens eram lindas. Eu esqueci de guardar uma mensagem de cada, porque sempre eu guardava uma mensagem de cada das caixinhas que eu recebia. Eu tirava uma de cada e guardava. Mas teve uma vez que eu esqueci de guardar as mensagens e que tinha acabado todas. E eu fiquei tão chateada. Quando eu entrei no primeiro portão da minha casa, eu lembrei que eu não tinha guardado. Quando eu entrei a porta da sala, eu lembrei. Falei, gente, eu não guardei mesmo nenhuma mensagem. Fiquei tão chateada. Mas depois eu até esqueci. Quando foi dali 3 dias, eu recebi uma carta do Chico. Falei, nossa, o Chico esqueceu que ele já mandou cartão para mim, ele já mandou as mensagens. Esqueceu, olha aqui. Veio. Aí, quando eu abri, eu vi as 4 mensagens. Nossa! Gente, só o Chico mesmo, para penetrar no nosso pensamento. Olha que a evolução desse espírito. Você não pode pensar que ele já sabe o que você quer.
Teve um dia, quando essas mensagens que eu recebi, o Weimar brincou assim, brincou assim em casa. O Chico só manda mensagem para você. Eu nunca recebi uma caixinha de mensagem. Falei, Weimar, por favor, não faça isso, nem fala, porque o Chico adivinha o que a gente pensa. Bom, quando foi na próxima vez, que era uma época que ele mandava as mensagens, ele mandou uma caixinha de mensagem com nomes do Weimar. Aí, quando chegou, eu falei, tá vendo, Weimar? Olha, aqui, ó, veio uma caixinha de mensagem do seu nome. Não te falei que o Chico penetra no pensamento da gente? O que você tinha que falar isso, Weimar? Ele ria, achava engraçado. Aí ele falou assim, pois é. Então, o Chico, como sempre, né, penetrava nos nossos pensamentos. Bom, eu estava morando em Goiânia já faziam 17 anos. Quando eu fui, numa das viagens que eu fui a Uberaba, o Chico falou, ô Cleusa, eu esqueci de te agradecer. Falei, agradecer para mim, Chico? Que isso? Agradecer o quê, Chico? Ele falou assim, uai, você, quando eu fui para Uberaba, você foi uma das pessoas que limpou minha casa. Uai, eu nunca tinha contado isso para ninguém. Quem sabia que eu limpei a casa era a Terezinha, que eu fui ajudá-la. Como era muito jovem, a pessoa pintou a casa do Chico, mas jogou tanta tinta no chão que eu tive que ficar de joelho para raspar aquela tinta que estava no chão. Como que o Chico ficou sabendo que eu nunca contei nada isso para ninguém? Como que ele ficou sabendo? Ele falou que tinha esquecido de me agradecer. Falei, Chico, que isso, Chico? Você não tem nada que me agradecer. Bom, gente, tem mais uma historiazinha para contar para vocês. Outra vez que eu fui a Uberaba, nós estávamos construindo o Lar de Jesus. Então, a gente sempre estava aqui em Goiânia. Eu ficava uns dias lá, onde o Weimar estava, e vinha cá ver minhas filhas que estavam estudando, ficavam aqui. Eu ficava para baixo e para cima. Aí, quando eu fui a Uberaba, eu falei assim, Chico, eu estou muito preocupada. Com o quê? Eu falei assim, eu vi lá, deu 1.200 metros quadrados o Lar de Jesus. Nós não vamos dar conta de construir o Lar de Jesus, não. Lá é grande demais. Ele falou, não, Cleusa, o lar é de Jesus. Como diz, você não tem preocupação de preocupar com isso, não é? E depois eu quero te fazer uma pergunta, tá? Eu quero saber se você já viu o Chico Xavier alguma vez nervoso, tá bom? Não, Chico, eu nunca vi o Chico nervoso, não. Ele sempre era muito fraterno com as pessoas, que ficava alegre, contava caso, sorria muito. A gente sempre tinha reuniões com a turma da Mocidade Espírita. Eu e Weimar, nós íamos para um colega lá da Mocidade, que ele tinha muita música bonita, clássica. Eu, por exemplo, não conhecia música clássica. Eu fui conhecer em Uberaba. A gente reunia os jovens, 10, 15 jovens, para ouvir música clássica. Obrigada, doutora Flávia. Oh, minha querida, sem essa de doutora, né, Cleuzinha? Que alegria, que satisfação ter você, com tantas histórias que nos aproxima do Chico. Ele que agora, no dia 30, vão completar 20 anos que ele desencarnou, que ele foi para a pátria espiritual. Então, nós compartilharmos de histórias, relembrarmos Chico Xavier é uma alegria muito grande. E hoje,
A alegria é maior porque a gente está com o doutor Mário Motoyama, que é o presidente da Abrame. Tudo bem, doutor Mário? Tudo bem, muita alegria, muita satisfação, muita gratidão aí de estar aí participando junto com a dona Cleusa dessas histórias que ela tem muito mais, não é? É E nós vamos ter que verdade. programar outras apresentações dela e também ela já faz parte do nosso grupo para escrever a história da Abrame, porque a dona Cleusa, o Weimar, participaram bem antes da fundação, da criação da Abrame, e mesmo depois eles sempre estavam participando conosco ativamente, né? Então, dona Cleusa, Weimar, infelizmente, já está no outro lado, não sei se ele vai ter alguma possibilidade de mandar alguma mensagem para nós, e que será uma satisfação, para completar essa história da Abrame, uma breve história do nascimento, da evolução e o estado em que nós estamos atualmente na Abrame, né? E com a colaboração de todo mundo, de todos interessados, que a Abrame tenha uma projeção de tal forma que ela possa atingir os seus objetivos, qual seja a de divulgar, de dar esclarecimentos, orientar a todos sobre a doutrina, os milagres que a doutrina proporciona, né? Até agora há pouco, ouvindo a dona Cleusa, das histórias do Chico, que ele facilmente captava tudo que nós pensamos aqui do outro lado, e antes que a pessoa terminasse de pensar, ele já tinha captado o nosso pensamento, né? E, segundo as pesquisas científicas, isso vai ser coisa normal em algum tempo. E a dona Cleusa está aí, testemunha vivida junto ao nosso amigo Chico, né? E é um grande prazer a gente ter aqui a dona Cleusa, e é uma pena que eu tenho certeza que o nosso irmão Weimar ele está presente aí nesse trabalho, nessa apresentação, porque ele tinha um amor imenso pela Abrame e por todos nós, né? Sentimos muita saudade dele. É Tínhamos mesmo. verdade, viu, doutor Mário? Eu acho que a grande maioria dos juízes goianos, espíritas que estão na Abrame, entraram porque o doutor Weimar era um grande incentivador, chamava todo mundo, um grande apaixonado pela Abrame mesmo. Parabéns ao senhor que tem dado continuidade aí ao trabalho de outros presidentes e dando essa oportunidade que a gente tem do Brasil inteiro estar ligado, e às vezes até de outros países, em palestras da Abrame. Então, é a tecnologia alcançando, e o que o senhor falou, não vai demorar muito, a gente vai conseguir comunicar como Chico Xavier. Eu acredito nisso também. Perfeitamente. A evolução, Cleuzinha, você quer fazer a sua. Antes do doutor Mário fazer a prece final, eu quero te dar a palavra, Cleusa, para você, Para você quiser quiser falar falar. algo para finalizar, concluir a sua fala, expressar esse amor gigantesco que você tem pelo Chico. Você tem aí 5 minutinhos para você falar, meu amor. Olha, doutora, eu também tenho muito amor pela Abrame. Eu participei com o Weimar em todos os 20 congressos até ele desencarnar. Todos. E as reuniões que tinham em Brasília, sempre que vinha confrades que eram
juízes do Brasil todo. Eu sei os nomes, a cidade, o estado que eles vinham, porque eu estava sempre ali junto. Mas eu quero agradecer a doutora Flávia, agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre, por tudo que eu tenho recebido da espiritualidade maior. Agradecer ao Chico pela ajuda espiritual que eu sempre tenho conseguido, a fortaleza, a coragem. Eu estou com 84 anos, eu já tenho pedido a Deus que eu quero trabalhar até os últimos minutos da minha existência, quando eu já não aguentar andar, mesmo de cadeira de roda, eu quero estar sempre presente, orando nos centros espíritas que a gente, aqui de Goiânia, que é o Lar de Jesus e o Grupo Chico Xavier. Eu agradeço, viu, doutora, pela oportunidade. Um abraço, doutor Mário Motoyama, e para sua esposa, minha querida Cristina.